porém, ainda não é o fim. Então esses sinais que nós estamos vendo estão na categoria dos sinais de proximidade. Agora há uma segunda categoria de sinais da volta de Jesus. São sinais de proximidade. Sinais que ao vermos, saberíamos que agora está próximo, está pertinho, agora ele volta. Sinais de iminência. O que é iminência? Um retorno abrupto, rápido. E Jesus deixa essa categoria de sinais, para que quando a igreja percebesse, os visse, então ela saberia com precisão, agora o fim chegou. Que sinais são esses? Pelo menos dois, se der tempo eu falo o terceiro, que são sinais de proximidade. O primeiro sinal é a apostasia. Paulo, falando aos Tessalonicenses que estavam com dúvidas quanto ao retorno de Jesus, achavam que ele já tinha voltado, porque uma carta estava circulando dizendo que ele veio, e os cristãos estavam tristes porque não contemplaram a vinda de Jesus. Paulo vai corrigir dizendo, não, isso não acontecerá. O que não acontecerá? O fim, a volta, sem que antes, e ele menciona dois sinais de proximidade. E isso não acontecerá, a volta, a consumação desse século, sem que antes venha. Primeiro sinal de proximidade, a apostasia. Para que Jesus volte, apostasia é um sinal que se cumpre em toda a sociedade mundial. Se cumpre entre todos os povos da terra. É uma condição moral e espiritual que o mundo estará quando Jesus voltar. É um sinal global e mundial. O que é apostasia? Apostasia, na qual Paulo e Jesus se refere antes da sua volta, ela abrange dois aspectos. Ela alcança o mundo pagão, secular, e depois o mundo religioso. Primeiro, a apostasia fala do quê? Ela aponta para um declínio moral da sociedade. Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus voltará em um tempo que os padrões morais estarão tão baixos, tão asquerosos, tão profanos. O homem se sujeitará a coisas absurdas. Nós temos um exemplo disso. Antes de vir o dilúvio, a volta, o fim, aconteceu o quê? A corrupção do gênero humano, e toda a sorte dos pensamentos do homem era só má continuamente. Vai chegar um período da nossa sociedade que a degradação moral estará tão grande, que o padrão moral estará num nível tão baixo, que seria inimaginável ver isso. É um dos sinais da volta de Jesus, a corrupção do gênero humano. Blasfêmias, abusos, orgias, bacanais. Uma outra amostra disso é Gênesis 18 e 19, quando choveu fogo e enxofre, é um tipo do fim. O fim precedeu o quê? A corrupção moral de Sodoma era tamanha, que os moradores quiseram abusar sexualmente de anjos. E a nossa sociedade está caminhando para uma coisa grotesca como essa. Esse é um sinal de iminência.
Quando você começa a se ver crianças tocando em homens nus, em museus, em centros de exposições, essas ideologias, perversões sexuais, abolição dos direitos, abolição da verdade, abolição da lei, quando tudo se tornasse uma anarquia, um regime tribal, uma coisa hedionda, é um dos sinais de iminência. O segundo sinal, ou melhor, a segunda parte que esse sinal alcança, a apostasia, também pega o campo religioso. O que é isso? Apostasia é quando houver o abandono da verdade para seguir a mentira. O que é isso? Próximo à volta de Jesus vai ter uma explosão do engano religioso. O engano vai reinar. Apostasia não é as igrejas ficar vazias. Não é isso, as pessoas se tornarem ateus. Apostasia é as igrejas ficarem lotadas. É milhares e milhões de igrejas serem plantadas. Falsas. Hereges por toda parte, falsa doutrina, falsa igreja, falsos pastores, falsa teologia, falsa pregação, falsos cristãos por toda parte. Esse seria um grande sinal. 1 Timóteo capítulo 4 diz que o Espírito expressa, que o Espírito diz veementemente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na segunda quarta, no mesmo capítulo, diz que, e tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Só no Brasil, no ano 2015, uma seita inaugurou 1.103 igrejas em um ano. O crescimento das seitas está a todo vapor. Esse seria um sinal, meu irmão. Quando você olhasse para a rua e não conseguisse mais definir que tipo de gênero de pessoa é aquela. Quando você olhasse para a grade curricular do ensino fundamental, médio, do acadêmico, quando você visse o gênero humano se tornando uma aberração, e o homem sendo capaz de coisas inimagináveis, impensáveis, quando a sociedade descer no nível mais baixo, e a igreja se tornar mundana, apóstata, quando o pecado da sociedade se unir ao pecado da igreja, quando não houver diferença do pecado do religioso com a da igreja, esse é um sinal que Jesus está próximo. E será que está muito longe esse sinal? Veja o que virou a Europa. O que tem lá é dead churches, igrejas mortas. Veja a sexualidade dos europeus. Veja o Brasil, para onde está caminhando, os rumos que está caminhando a nossa sociedade. Esse seria o primeiro sinal de proximidade. O segundo sinal de proximidade. O primeiro é o bolo. O bolo. Extenso, profundo, largo. O segundo sinal é a cereja do bolo. A vinda, a aparição, a ascensão do anticristo. Assim como um abutre, um urubu, uma ave de rapina, só pousa onde um terreno está infestado de carniça. Quando esse mundo estiver todo corrompido, naufragando num caos moral e apostatando até o pescoço religiosamente, quando o terreno mundial estiver fétido, asqueroso, imundo, apóstata, então desce, ou sobe, aparece no poder, essa figura enigmática, o anticristo, porque Paulo diz, não será assim a volta de Jesus, sem que primeiro
venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está descrito no verso 15. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que quer dizer isso? Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo. O lugar santo aqui fala do templo, o templo de Salomão. Quando vocês virem a abominação da desolação, algo abominável dentro do templo, então o fim chegou. Como que se interpreta isso aqui? Quando algo abominável entrar no templo, profanar o templo, é um grande sinal que Jesus volta. Essa palavra, essa profecia se cumpriu de 3 formas, de 2, e vai cumprir na terceira. Primeiro, no século II antes de Cristo, com Antíoco Epifânio, que invade Jerusalém, entra no templo, edifica um altar e sacrifica vísceras de porcos. O porco é um animal imundo para o judeu. Então ele profana o abominável da desolação, entrou no templo e profanou o templo, servindo animais imundos. A segunda maneira de se cumprir aquele versículo que Jesus está dizendo, foi no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e destrói, saqueia, põe fogo no templo, abominável da desolação. Entretanto, Jesus vai mais longe, porque o profeta Daniel, quando ele escreve o seu livro e as suas profecias, ele fala para tempos além do dele, tempos de Cristo e tempos além de Cristo. Quando virdes o abominável da desolação, aponta para um terceiro evento, o templo. Algo abominável vai entrar no templo, mas não tem jeito mais de entrar, porque o templo foi destruído, e não vai ser construído mais. Até foi, né? Mas aqui do lado, tinha que ser no Brasil, né? Eu não dou conta disso não. Eu já perdi até o fio da meada para pregar. Eu lembrei do templo. Está aqui, ó. E até tem um anticristo lá. Falseta, mas tem lá. Fraquinho. Anticristinho. Está lá. A coisa que saça. O que é isso? Como é que algo abominável vai ser profanar o templo se o templo foi destruído? Veja só. A figura que aparece aqui é do anticristo escatológico, chefão, entrando no templo. A escatologia dispensacionalista entende que para se cumprir esse texto, vai ter que ser reconstruído um terceiro templo em Jerusalém. Então o anticristo sobe no poder, invade e faz de Jerusalém capital da adoração a partir do templo. Não, o véu não vai ser costurado, ele foi rasgado. A ordem levítica caiu no ano 70 com a derrubada do templo. Estamos agora no período da igreja. O que significa então o abominável da desolação no templo? Quando no Novo Testamento, quando Paulo fala templo, ele usa a palavra grega naos. Todas as vezes que se refere a templo, ele fala naos. A palavra naos se refere à igreja. Jesus diz: quando vocês virem o anticristo tomando controle, a liderança da igreja, porque a Bíblia diz: o filho da perdição, o qual se assentará no templo, parecendo ser Deus. O que é se assentar no templo? Se ele foi destruído, vai ser reconstruído? Não, quando o anticristo tomar o controle da igreja visível, física, mundial, quando ele se denominar chefe da igreja apóstata, mundana, então vocês saberão que o fim está próximo. Essa é
o segundo grande